Glória a Deus. Deus é bom. Você pode dizer amém por isso? A gente hoje começa a falar sobre um assunto que às vezes a gente precisa repetir, mas ele é de extrema relevância na vida cristã, na nossa caminhada com Deus, na nossa vida de resultados, porque o Evangelho traz resultados positivos na nossa vida, na nossa família. E hoje a gente vai dar alguns toques para você, como você orar por situações que você está enfrentando. Os discípulos tiveram essa crise. Teve um discípulo que chegou para Jesus e falou assim: mestre, João ensinou os seus seguidores a orar, e você não ensinou a gente está meio perdido, está meio com algumas situações. E aí Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e aí vai. E Jesus dá uma direção aos seus discípulos, e eu também quero me atrever a dar essa direção a você, que faz parte dessa família, que tem crescido ao longo dessa caminhada com Deus. E é óbvio, por mais que a gente esteja crendo, a gente precisa aprender a exercitar a nossa fé, a usar as ferramentas necessárias. Por exemplo, eu trouxe essa chave aqui para você. Você já viu que tem muita chave aqui, né? Se eu der essa chave agora para Rosana e falar assim, abre a sala do acolhimento, você acha que ela vai abrir? Sim ou não? Talvez. Por quê? Ela vai fazer o quê? Testar, nem sei quantas tem aqui, uma por uma, e uma dessas chaves que ela vai testar vai fazer o quê? Vai abrir a sala do acolhimento. Mas quanto tempo ela vai perder? Pela quantidade de chave, pela porta que tem uma certa dificuldade, um jeitinho para abrir, ela poderá até enfiar a chave certa, mas de repente, como tem um jeitinho, ela vai enfiar e vai dizer: essa chave não abre não. E vai tirar talvez a chave correta e vai ter que refazer todo o percurso novamente com esse molde de chave. Nem sei quantas tem aqui. Mas se você me perguntar, e você sabe todas elas? As que eu mais uso, sim. E nenhuma delas estão, algumas estão identificadas, porque quase eu não uso, mas a maioria delas eu sei todas elas aonde elas estão. Mas por que você sabe, Marcos? Por que eu sei? Eu manuseio ela. Obrigado, Juliette. Eu estou em contato com esse molde de chave todos os dias aqui na igreja. Ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha rotina. E olha só esse texto, que legal, olha. Eu estou lendo na leitura, na nova versão de hoje. Lucas capítulo 22, versículo 39. Veja o que Jesus fazia. Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando ele chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ok? Quais são as palavras-chave que você acha que estão aí nesse versículo? Trabalho de casa, respostas online. Pega aí o seu celular. Quais são as palavras que chamam a sua atenção? Me dá um microfone aqui, André.
Jesus foi, como de costume, usando a versão que eu estou usando, ao Monte das Oliveiras. O que te chama a atenção? Quem quer se atrever? Deixa eu ligar, né? Espera aí, deixa eu pedir ao menino som. Som nesse aqui, ó. Obrigado. Ele foi como de costume. Todo mundo concorda com a Juliette? Todo mundo concorda nessa frase? Costume. O que é costume? Quem quer se atrever a falar, dar essa resposta? Hã? Quem falou aqui? Passa o microfone para ela ali. Hábito. É um hábito. Eu faço isso com o quê? Fala bem alto. Frequência. Frequência. Você está captando? Você está entendendo? E hoje, a gente vai começar uma série justamente para falar isso. A te dar a chave que abre a porta do acolhimento. Mas eu não quero te dar a chave que abre o acolhimento, porque você, de repente, vai fazer o que lá? Se você não necessita ir ao acolhimento. É uma sala reservada de um ministério. Mas se eu te der a chave do reino de Deus, e como você, com o costume, com os hábitos certos, você vai abrir a porta que Deus tem para você, que Deus tem para a sua vida. E é isso o Evangelho. A gente precisa parar de criar na nossa agenda uma rotina com o Evangelho. Vou lá na igreja, né? Estou carregado, preciso descarregar alguma coisa, estou meio cansado, vou lá para aliviar. A gente precisa entender que o Evangelho ele precisa ser um resultado na nossa vida. E foi isso que Jesus veio fazer. Eu vim para que vocês tenham resultado. Qual é o resultado? Que vocês estavam mortos, mas agora em me receber como Senhor e Salvador, vocês estão recebendo a vida abundante e eterna. Bastam apenas vocês me aceitarem como Senhor e Salvador. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Amém, glória a Deus. Mas não é só isso que o Evangelho quer dar para você. O Evangelho quer dar muito mais para você. E você vai continuar o exercício em casa, porque tem muitas outras coisas nesse versículo que poderão te chamar muito mais a sua atenção. Mas a gente vai deixar isso como trabalho de casa. E olha só o que eu quero que você entenda, que a oração, ela pode e tem condições, porque Jesus fez dela um hábito, e se eu estou falando com o Pai, se eu estou falando com Jesus, se eu estou falando e dizendo para Ele o que está no meu coração, não tem como Ele não me atender, até porque Ele declara na sua palavra, pedi, pedi, e dar-se-vos-á, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Mas às vezes, a gente só quer usar essa chave no momento de desespero, de incertezas, de crises. E aí a gente corre para Jesus, a gente corre para a igreja, a gente corre porque não tem mais solução. E a primeira coisa que Jesus quer te dizer e te ajudar, Ele quer dizer e te dar dicas que situações que você esteja passando ou vai passar, Ele tem condições de te ajudar. Ele tem condições de te dar as dicas necessárias para você ser um vencedor. Até porque você vai estar em situações onde só você e o Espírito Santo vão estar ali naquela parada para resolver. E para ajudar você, a gente quer dar algumas dicas de orações que você precisa ser enfático para Jesus. Eu não vou dizer quantos tópicos tem, até para não deixar você ansioso, nem talvez preocupado. Vamos falando, e a primeira coisa que eu quero dizer hoje para você, talvez eu consiga falar duas coisas, é que nessas informações você precisa ter
um aliado do seu lado. A palavra viva, rema, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus orou, ele orou a palavra. Ele declarou a palavra. E eu só declaro aquilo que tem poder sobre a minha vida. E ele declarava a palavra. Quando ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que na palavra estava escrito que para isso ele veio. A primeira promessa da sua vinda estava escrita lá, que da semente da mulher, Gênesis 3,15, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele será vitorioso, mas ela lhe ferirá o calcanhar. O que estava sendo dito ali? Que a restauração do pecado, que a restauração da morte, que o homem e a mulher tinham aberto a porta para eles viverem agora mortos nos seus delitos e nos seus pecados, Jesus estava fechando essa porta e declarando que Ele é a ressurreição e a vida. E a partir dali o homem e a mulher foram ensinados a fazerem sacrifícios de sangue. Eles começaram a imolar animais. Eles estavam cobertos com folhas de figueira que, segundo os estudiosos, aquelas folhas davam alergia e deixaram o corpo de Adão e de Eva cheios de coceiras, porque era uma erva daninha. Mas aí o próprio Deus imola um animal e coloca sobre eles vestes. Ali a gente já vê prefigurado o próprio Deus ensinando o homem e a mulher o caminho da intercessão, o caminho de conexão, para que eles pudessem agora caminhar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E a gente quer que você entenda uma coisa. A primeira coisa é que Jesus, Ele deixou ferramentas para você, ao longo da sua caminhada, receber e ter nesse costume de oração, nessa vida de hábito, a convicção de que Ele não vai te deixar em momento nenhum. E a gente vai falar sobre como você, em oração, ser fortalecido espiritualmente, porque às vezes tem dia, ou tem momentos da nossa vida que a gente começa a esmorecer, fraquejar, e a gente quer parar. Mas olha, o desejo de Deus não é que você pare, é que você prossiga até o fim. Porque aquele que começou a boa obra em você, Ele quer que você termine. E para que isso aconteça, você precisa criar um hábito de estar conectado com Jesus. Jesus também te ensinou, e a gente vai falar sobre isso nesse tempo que a gente vai estar falando dessas orações fundamentais. Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, é o meu próprio Espírito, e esse Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. E eu pergunto a você, por que você se dá mal na vida se você tem o próprio Espírito de Deus para te guiar a toda a verdade, para que você não erre nunca mais na sua vida? Alguma coisa está errada. E eu posso te dizer, não é na promessa, não é na decisão que Jesus determinou, porque você diz, eu nasci de novo, amém? Então o Espírito dele está no seu templo. E qual é o seu templo? A sua vida. E se o Espírito dele está na minha vida, caramba, não tem como dar ruim. Mas por que dar ruim com os crentes? O erro está em Deus ou está em mim, que não estou criando um hábito? E a gente precisa entender, porque o desejo de Deus é que essas ferramentas que Ele deixou para a gente funcionem, e elas funcionam. Mas elas só vão funcionar se eu conhecer, uma por uma, para que eu possa abrir todas as chaves e todas os códigos de conexão, seja lá da maneira que você queira entender.
estão liberados para você. Jesus também quer que você entenda que você precisa e tem o poder e pode crescer, não somente espiritualmente, na maturidade como cristão, mas também crescer com prosperidade. Porque se Ele prometeu uma vida abundante para você, você tem o direito, porque você é filho, de ser próspero. E a prosperidade é a ausência de necessidade. Eu não estou falando de riqueza. Você pode se tornar uma pessoa rica, mas nem todos nós teremos essa bênção de Deus. Provérbios diz que na sua mão esquerda ou na sua mão direita está sabedoria, e na sua mão, o direita ou esquerda, né? Agora eu esqueci em qual das duas mãos, a prosperidade, a riqueza. Muito mais do que prosperidade, riqueza. Então quem dá riqueza aos homens é quem? Mediante esse texto. É quem? É quem? Deus. Mas Ele prometeu a você: nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar nenhum tipo de privação ou necessidade. Salmo 1. E você, agora, como filho de Deus, você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Jesus tinha esse relacionamento de costume. Jesus se relacionava com o Pai. E é isso que você e eu precisamos sair daqui, entendendo que Ele é nosso Pai. E pastor, Marcos, eu não tive uma boa relação com meu pai. Meu pai me espancou, não conheço meu pai, minha identidade não tem nem o nome dele. Pois é, talvez você tenha um trauma humano e você precisa curar a sua alma para que você rompa essa dificuldade de entender que Deus, como seu pai, Ele quer o melhor para você, sempre. Independente se aqui na terra você teve um pai que você nem conheceu, ou te abandonou quando você nasceu, ou quem sabe te espancou, ou quem sabe fez coisas com você que você tem aversão a Ele, e você tem uma dificuldade de entender Deus como pai. Mas olha, Ele é o seu pai, mas não o seu pai humano que fez isso com você. Ele é o seu pai que é o seu bem, que sonha com uma vida muito legal para você. E quando você e eu entendemos isso, Jesus nunca parou de orar. No início do seu ministério, Ele começou com oração. Diz que Ele saiu do batismo e foi o quê? Ser tentado. E Ele foi fazer o quê? Foi orar. A oração faz parte, então, de um diálogo que você e eu temos com Deus. E precisamos criar isso um hábito. De quanto tempo, Marcos? Independe. Jesus disse em um dos seus textos que não é pelo muito falar e nem ser muito repetitivo. Porque quem é repetitivo são os gentios que não o conhecem. Mas quem o conhece precisa apenas dizer aquilo que você necessita, com uma frase de repente. Mas a gente não pode perder essa conexão. E hoje eu quero falar de uma coisa para você, talvez duas. Uma coisa que tem atormentado muita gente, e a gente sabe disso: a doença. A gente está vivendo um tempo de tantos diagnósticos loucos, né? Tanto nome. Um dia desse alguém falou para mim, né, que a quantidade de pessoas que estão sofrendo doenças na alma, na mente, está sendo assustadora. E eu lembro que antes do Covid, eu fui num seminário na igreja presbiteriana lá em Minas Gerais. E um dos palestrantes era um psiquiatra.
E ele brincou com os pastores e falou: olha, se vocês quiserem mudar de profissão, entra na psiquiatria ou na psicologia, porque daqui para frente essa profissão vai dar muito dinheiro. Meu escritório está lotado de pessoas. E eu não sei se você já precisou ir nesse lugar, não é traumático, né? Procurar um psiquiatra, porque havia um tabu, principalmente nas igrejas, né, em procurar um psiquiatra, né? Mas eu quero dizer para você que os sãos não precisam de médicos, sim os enfermos. E essa pessoa, ela ajuda você a conectar talvez coisas que estão desconectadas. Quer seja por uma pressão, quer seja por uma doença, não importa. Mas olha, os médicos foram colocados por Deus nessa terra. E a gente não invalida o poder da medicina, não. Nós não estamos aqui para dizer para você que a medicina não é de Deus, porque a Bíblia diz, através do profeta Daniel, que a ciência estaria se multiplicando no conhecimento para ajudar as pessoas. Mas eu quero dizer para você que você e eu também temos um Deus que é o superior, é o Pai de toda a ciência, de toda a medicina, de todas as profissões. E Ele disse: clama a mim. Então você e eu temos que também crer e acreditar que clamando a Ele, a gente pode e tem condições de ser tremendamente abençoado. Quer seja de uma forma milagrosa, recebendo uma cura. E eu posso te falar que a cura não foi no passado e não está registrada na Bíblia, ela é real. E ela pode se materializar na sua vida. Você crê nisso? Diga aleluia. Porque Jesus continua curando. Jesus continua libertando. Jesus continua dando saúde às pessoas. E a gente não pode esquecer que Ele também pode, tem todo o poder para isso. Mas você também não pode ficar, sabe, sem entender que esse poder que Jesus deu a você, ele até se concretizar, a gente precisa estar crendo que Ele usa pessoas para abençoar pessoas. A primeira, ou talvez mais de uma, deixa eu ver a hora aqui, então vamos falar somente uma, provavelmente. É como orar por cura. Você crê que você vai para o céu? Sim ou não? Sim. Como é que você tem essa certeza? Cadê o microfone? Quem quer responder? Por que você tem essa certeza que você vai para o céu? Hã? Não vou constranger você. Ninguém quer responder? Hã? Eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque a palavra de Deus me garante isso. Uau. E eu recebi, entendi e compreendi o plano de salvação. Entreguei a minha vida a Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Excelente resposta. Vou nem perguntar mais a ninguém. O plano da salvação, ela recebeu o plano da salvação. Você recebeu o plano da salvação. Você acreditou na obra consumada da cruz. Eu acreditei na obra consumada da cruz. Então você tem a certeza que vai para o céu. Que o céu é real. Que você vai eternamente reinar com Cristo. Tem vários processos até isso se concretizar. Em Apocalipse capítulo, acho que é 21 ou 22, novos céus e nova terra, tudo transformado. Marcos, vai ter os carros voadores lá no... Não vai, né? Ontem eu estava vendo um filme maravilhoso, né? Atlas, muito bom, está sendo indicado aí para você, só cuidado que tem alguns palavrões, né? Fazer o quê? E aí tem carros voadores, né? Não, no céu não vai ter carro voador, porque você vai voar. Nada vai te prender. Jesus diz que Ele estava
com o corpo que você e eu vamos ter, fazendo churrasquinho para os discípulos, falando: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Já era o corpo glorificado de Jesus. É o corpo que você vai ter. Não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais estresse, não vai ter mais nada te prendendo a um momento temporal. Não vai precisar mais de carro voador. Nada mais vai te prender entre céu e terra. A Bíblia diz que tudo será uma única coisa. Marcos, o universo, tudo isso como vai ser? No plano da salvação já está garantido. Como vai ser, eu ainda não sei, ainda não estou lá nessa época. Mas já está prometido para mim e para você. E se você permanecer, olha, uma outra palavra, permanecer, você já tem tudo isso líquido e certo na sua agenda. Como orar por cura, Marcos? E eu posso falar para você, eu já fui curado de algumas enfermidades. Por isso que eu tenho tanta alegria de falar isso para você. E eu posso dizer que Jesus cura sim. A primeira coisa que você precisa entender é que saúde é um direito seu como filho de Deus. A cura faz parte da obra consumada na cruz do Calvário. O profeta Isaías, ele profetizou, ele é o profeta chamado profeta messiânico, então quase todas as profecias de Isaías estão atreladas a Jesus Cristo. Ele diz em Isaías 53, de 4 a 5, ele diz: certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele fez todo esse processo, ele passou por tudo isso. Foi moído, torturado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A doença não veio com a sua criação, não. Lá no princípio, tá? Criação lá no princípio. A doença veio com o pecado. O salário do pecado é a morte. Foi o pecado que trouxe a doença. Foi a desobediência que trouxe a doença. E a gente precisa entender isso. Não é Deus que colocou a doença nessa terra. A doença veio por um ato de desobediência dos nossos primeiros pais. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do pecado. Aleluia! Então, se ele veio para desfazer, e a palavra dele declara que ele sofreu no seu corpo, para que no seu nome agora você e eu tenhamos qualidade de vida, a gente precisa crer e não duvidar que ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, e tem o poder de fazer infinitamente mais por você, tirando essa doença que talvez tenha se alojado aí nesse tabernáculo. Jesus levou as dores e doenças, e a gente não pode duvidar. Essa é uma verdade incontestável. Essa é uma promessa do Evangelho. O Evangelho, Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo no primeiro capítulo, ele diz: é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, através do Evangelho, através da minha fé, eu posso e eu tenho direito a ter nesse tabernáculo saúde. Jesus levou as dores e as doenças. Isso é uma verdade. Deus sempre quis que o seu povo, que as pessoas vivessem com saúde perfeita. E isso não tem nada a ver com merecimento, não. Isso tem a ver com
o caráter de Jesus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Porque se você e eu fomos criados, a gente é criado à imagem e à semelhança dele. Agora, se estamos passando por algum problema de saúde, a gente precisa pensar, quais são os motivos? Por quê isso está acontecendo? E aí, gente, a gente precisa ter na nossa mente algumas verdades. Olha, a primeira dela, o diabo sempre cria situações para tentar destruir você, eu. Mas o que a gente precisa fazer? Ficar firme. Jesus prometeu, eu creio, eu estou firme nessa promessa. Pode vir vozes. Eu lembro quando meu pai, também um servo de Deus, recebeu um diagnóstico de câncer. O médico, o oncologista, talvez pela rotina dele de atender pessoas com essa enfermidade todo dia, ele não teve nem delicadeza, ele foi papum. Desculpa se algum médico está me ouvindo, né? Eu sei que às vezes para você como profissional isso é muito simples, mas para nós que somos leigos, ouvir, né, levando alguém numa enfermaria ou num lugar, e aí fez um diagnóstico e do nada o cara diz, pá! Eu lembro que foi uma paulada que a gente levou, emocional. E o diabo começou a criar situações para destruir a nossa fé, para destruir as nossas convicções. Mas você e eu precisamos ficar firme na nossa crença. Mesmo que exista um diagnóstico, eu não estou aqui invalidando o diagnóstico, gente. E os seus sintomas ruins, permaneça firme, porque quem te mantém de pé e quem soprou o zoe dele, que é o espírito dele em você, e faz você permanecer vivo, é Deus. É Ele quem tem o controle. De manhã eu falei que Ele tem o controle, e a gente às vezes toma o controle dele. Um dia desse a gente perdeu uma pessoa muito querida. A pessoa fazia tratamentos constantes de coração. Mas chegou o dia da chamada. Todos nós temos o dia da nossa chamada. E quando a sua e a minha senha for cantada, não tem jeito. Não quero ser aqui fatalista, mas não tem jeito. E essa pessoa tratava do coração religiosamente ali, ia no médico, um bom cardiologista. Aí você fala assim, Marcos, chegou o dia da chamada dela, do que ela morreu? Um acidente de carro. Coração tudo bem, pressão tudo boa, mas chegou o dia. Jesus sabia do seu dia, por isso ele disse, Pai, chegou a minha hora. Eu não queria. Sabe por quê? Quem gosta de morrer aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Nem eu. Sabe por quê, gente? Quem trouxe a morte foi o pecado. A gente foi feito para viver eternamente. Por isso que onde o pecado abundou, veio a vida. Para que você agora, em Cristo Jesus, receba um upgrade do corpo de glória dele. Para você novamente viver a eternidade que ele sonhou desde o princípio conosco. Por isso que para nós, a morte não é uma sentença. A morte é um repouso. É um tempo de descanso, porque na verdade você e eu temos uma promessa. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, diz que os mortos em Cristo, fala comigo, em Cristo, é a primeira chave, ressuscitarão primeiro. E se for agora, Marcos? Pode ser agora, hein? Você e eu, os vivos, seremos transformados no corpo semelhante ao de Cristo e estaremos com o Pai. Essa é uma promessa. E caramba, tu tomou algum remedinho hoje, Marcos? Não.
Porque se eu acredito no plano da salvação, o pacote que a irmã ali falou sobre o plano da salvação, esse é um pacote, está atrelado nesse pacote que você e eu temos vida eterna, porque Ele é a primícia do que dormiu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Paulo escrevendo aos Coríntios diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, a morte, a tua sentença? Não existe mais a morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que no cemitério onde tem uma celebração de filhos de Deus, as pessoas têm sim sentimento de perda, tem sim choro, tem sim a nossa humanidade, mas tem sim a promessa e o descanso de que estamos dando um até logo ao nosso irmão ou irmã, ou quem quer que seja, porque na verdade o salário que veio com o pecado declarou uma sentença, e isso está lá em Eclesiastes, se não me falha a memória, que o pó voltará para o pó da onde saiu. Marcos, e aí, o que eu mais tenho que fazer? Alimente o seu espírito todos os dias. Gente, quantos copos de água você precisa tomar por dia? Esse aqui tem 200 ml. Alguém falou ali, ó, eu no mínimo 10. Por que você sabe que é no mínimo 10, André? É mesmo? Falou André, nosso corpo precisa 3 litros de água por dia. Uma pessoa magérrima aqui, tem aqui? Alguém que tem 60 quilos aqui, 1,80 m, tem alguém? Quantos litros essa pessoa? Ah, Luísa! Sabia que tinha. Por isso que eu falei, fica de pé, Luísa. Vamos aplaudir ao Senhor. Luísa, esbeltas, né? 1,80 m, 60 quilos. Parabéns pela sua... Quantos copos de água de 200 ml você precisa tomar por dia? É 3 litros, como o André falou? Hã? No máximo 2 litros, né? Mas o André é mais cheinho que a Luísa. Não vou pedir para você ficar de pé, André. Por isso que ele precisa de 3 litros. Nem de mais, nem de menos. Mas cada um de nós temos uma quantidade de água que precisamos tomar. Existe um cálculo para você. E você, se não está tomando água suficiente, teu corpo está sofrendo. Sabia disso? Ah, pastor, só tomo refrigerante. Eu conheci uma pessoa que ele substituiu água por refrigerante. Falei, cara, como é que tu consegue? Não me pergunte como é que está a saúde dele hoje. Como o alimento, como a bebida que eu preciso, também eu preciso alimentar o meu espírito, gente. E como eu alimento o meu espírito, Marcos? Orando a palavra. Vou te dar um exemplo de um texto muito conhecido de todos nós. Salmo 23. O que diz no Salmo 123? Vamos lá? 1, 2, 3. Ó, tá diminuindo. Não acabou não, aí é o capítulo, versículo 4. Percebeu? Ih, Marcos, você pegou pesado. Não quero te oprimir. Mas como é que a gente alimenta o nosso corpo que precisa de água com 3 litros, com 2 litros?
E a gente sabe disso. Compramos até um vasilhame para levar na condução, porque a gente está preocupado com o corpo. Pense. Ouça mensagens que vão te edificar, que vão aguçar realmente o upgrade que Deus deseja para você. Você mais do que nunca, como eu também, não estou me eximindo, gente. Precisamos dessa vida no nosso interior, porque o vento que bate lá, bate aqui também. E se nós não estamos alimentando o nosso espírito, vai dar ruim. Vai dar ruim. Verifique o seu coração. Muitas doenças físicas são apenas uma consequência de doenças da alma. Quanta gente armazena rancor, ira, raiva, tanta coisa, e vai, internalizando, e vai. Se você fizer essa experiência com a sua vida, você vai ver, se você começar a encher um pote, né, na sua vida ali de coisa ruim, daqui a pouco você está impaciente, irritado, falando de uma forma áspera. E gente, isso vai afetar você, vai afetar eu. Quantas doenças que estão no coração não são frutos então de doenças na alma, de coisas que foram internalizadas, coisas mal resolvidas. Ah, Marcos, eu não sei dizer não. Tem alguém aqui que... Não vou perguntar para não te expor, né? Eu ia perguntar, mas não vou não. Eu não sei dizer não. Cuidado. Isso não te faz bem. Com toda a moderação, você precisa perceber. Porque em alguns momentos da nossa vida a gente precisa dizer não. E o não também é terapêutico. Mas tem gente que não consegue dizer não, está sempre dizendo sim, 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 sim. Mas por dentro ele está... E o que acontece? Lá um belo dia, puf! Essa pessoa vai explodir. Quase sempre aquelas pessoas muito calmas, né? Muito introvertidas. Quase não falam. Mas quando fala também sai de baixo. Parece um vulcão em erupção, que não estava aguentando mais. Coisas mal resolvidas. Não deixe, não acumule. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí marido fica assim, não, ela não falou comigo, vou dormir na sala. Querido, nunca durma na sala. A cama é o lugar do casal. E não deixe ninguém se intrometer no meio de vocês. E aí eu estou falando dos filhos, tá? Por mais abençoados que são, eles não têm que dormir no meio de vocês. Porque já viu como é que eles dormem? E o pai vai só indo para a beira da cama. Chega um dia que o pai cai no chão. Eles precisam ser treinados e entender que a cama é lugar do casal. Por mais doloroso que para a gente, como pai ou mãe, seja, né? E eles são espertos, hein? Nunca deixe essas pequenas coisas interromper a relação de vocês. Não ignore, mas reconheça. E se veio alguma coisa que criou ira em você, reconheça que você precisa liberar perdão. Perdão tira toda essa condenação de julgo sobre a sua e a minha vida.
Ah, Marcos, eu vou pedir perdão, eu que tenho direito. Pois é. Sabe o que a Bíblia diz? Teu direito é de você não ter direito algum. E aí, às vezes, a gente deixa a ira passar um dia, 2, 3, 4. Daqui a pouco vira uma doença. Doenças na alma. Tantas pessoas com doenças na alma hoje. Lembra do exemplo que eu falei do psiquiatra, do psicólogo, lá no curso que eu fiz antes da Covid, gente. E por falar nisso, a Covid só veio para explodir toda essa neura e todos esses conflitos cerebrais. Quantos casamentos se deterioraram? Quantas famílias descobriram que nem se conheciam mais? Porque ficaram mais de 364 dias trancados dentro do mesmo espaço, não se aturando mais, é até crente. Quantos casamentos eu tentei recompor e eu mesmo não consegui, porque já não havia mais casamento? Triste um negócio desse? É, mas real. Então peça perdão, libere perdão para o outro, porque o seu coração está gritando, está dizendo assim: oh, não estou aguentando mais. Você já viu alguém quando está iracundo, como é que ela fica? Ou ele fica? Bom dia, amor. Bom dia. Não, quase sempre nem bom dia dá. O silêncio é a resposta, né? Se você chegou no ambiente, a pessoa faz o quê? Sai do ambiente. Se você foi para o quarto, ela sai do quarto. E assim vai. Ou ele. E aí você fala: caramba, passou um dia. Você viu minha roupa? Tá onde você sabe que tá. Você passou. Você fez. Você sabe onde está o ferro. E aí você sai: caramba, a barra tá pesada aqui em casa. Tá uma nuvem negra. Mas aí ninguém quer ceder. E o coração começa, né? As emoções começam a aflorar. Aí você vai para a cama. Quando essas DR acontecem lá em casa, eu não durmo. Aí vira para um lado. Aí começa a doer desse lado. Vira para o outro. Marcos, peraí. Tem essas DR na sua casa? Graças a Deus com frequência não. Mas eu sou normal, tá? Eu também sou gente como você. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é não deixar o sol se pôr sobre a ira. A gente precisa resolver, a gente precisa perdoar, a gente precisa caminhar a milha do outro, a gente precisa calçar o sapato do outro. Exercício de casa, para os maridos. Ao chegar em casa, pegue, ainda tem o Luiz 15, mulheres, aquele sapatão que tem um negócio bem alto, né? Como é que era o nome daquilo? Aquele saltinho, que eu não sei nem como é que vocês andam naquele negócio, né? É de Deus mesmo, né? Ainda tem esses sapatos? Se você não tiver em casa, você tem um tamanco. Toda mulher tem um tamanco. Também não tem mais um tamanco, não? As mulheres são mais liberais, agora estão usando tênis, né? Tênis de caminhar, legal, né? Um dia desse eu vi uma com vestidão, quando ela levantou assim, era um tênis de caminhar. Eu falei: ah, legal. Mas experimenta calçar o sapato do outro. Calce o sapato do outro. Pense nisso. Já estou concluindo. Não negligencie o seu corpo. O corpo fala, gente. Tem um livro que é justamente isso. O corpo fala. Ele deve estar no meu escritório ali. Ele emite sinais. E às vezes o seu cônjuge, você está emitindo sinais e a gente não está vendo. Não adianta orar por cura se você pouco liga para o seu corpo. Não, eu quero que Deus me cure, mas à noite eu vou comer um pudim de leite condensado inteiro, feito com leite moça, tradicional, integral. Que o bom é o integral.
Hã? Cara, o que você vai fazer com isso? Ah, vou me esbanjar, Marcos. Nada. Você está abreviando a sua vida. Um pudim inteiro está abreviando o tempo de vida que você tem. Eu fui num exemplo macro, né? Mas de repente, sei lá. Já conversei com pessoas aqui da igreja que bebem 2 litros de Coca-Cola por dia. Você já imaginou 2 litros por dia? E olha que eu gosto de Coca-Cola. Não deveria, né? Mas o nosso corpo está berrando, gente. Não adianta orar por cura se você pouco está ligando para o seu corpo. Cuide da sua alimentação, beba bastante água, faça exercício físico. E regularmente. Não adianta, o verão está chegando. Sextou, eu quero ir para o final de semana saudável. Aí vai fazer um joguinho de futebol na sexta-feira ou no sábado, né? Final de semana vai ser ai, ui, ai. Porque não tem hábito de jogar bola. Durma o suficiente. Cultive, sabe, coisas saudáveis que o seu médico confiou e te indicou. Estou acabando. Cuide da sua boca espiritual e sua boca. Tenha equilíbrio. Agora, sua boca espiritual, entenda que as palavras que você libera, elas têm poder de vida e de morte. E quantas vezes a gente libera aquilo que não deveríamos liberar. Andrezinho pregou aqui uma vez, eu nunca mais me esqueci quantos minutos. Não, minutos não, segundos. Quantos segundos? 10 segundos. 10 segundos antes de você liberar qualquer coisa que está te estressando. Se você esperar 10 segundos, 10, é difícil. E repensar naquilo que você vai falar, você pode evitar a fadiga, evitar uma discussão com a sua esposa, evitar um problema com o seu chefe, evitar uma situação na rua. 10 segundos. É muito tempo. Mas às vezes a gente não quer esperar esses 10 segundos. Um dia desse, eu ia falar um negócio para alguém, aí eu falei assim, falo ou não falo? Aí eu contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí fui aliviando, 7, 8, 9, 10. Melhor não falar. E às vezes a gente fazendo esse exercício, a gente vai ganhar tanto na nossa caminhada cristã, tanto na nossa vida. Por último, quero deixar um exemplo de oração para você. Quero orar com você. E quero pedir a você que você não pare por aí com essas dicas. Vai botando outras coisas. Ah, Marcos, se você não falou na incredulidade, saio daqui às vezes motivadão. Fui ungido, peguei o óleo lá, peguei a unção. Acreditei no milagre, mas aí, poxa, quando cheguei na rua, duvidei. Crença, dúvida. Resultado? Nenhum. Porque você vai continuar do jeito que você estava. Se veio doente, vai permanecer doente. Porque você invalidou na sua dúvida a promessa. É um exercício. E eu quero convidar você a fazer um exercício e a declarar com seus lábios, crendo que tudo é possível ao que crer. Fique de pé. Se você não tem nenhuma doença,
seja ela na alma, seja ela no corpo, você não precisa fazer essa oração. Mas se você tem alguma coisa que está aí, seja na alma, seja no corpo, te prendendo, eu quero que você repita comigo, crendo no poder da oração, crendo que Ele é fiel, crendo que Ele está atento a tudo que você está dizendo, crendo no Deus fiel. Repita após mim: Senhor Jesus, eu declaro que sou curado no meu corpo, mesmo que os sintomas tentem me convencer do contrário. Eu creio na palavra, eu creio que sou filho de Deus, eu creio que Jesus levou sobre si todo o incômodo, todo o desequilíbrio, tudo que acontecia de errado no meu organismo. Eu uso, como filho de Deus, da autoridade, do nome que está acima de todo nome, do nome de Jesus. E a palavra de Deus declara que o nome dele é cura, é salvação, é libertação, é transformação. E eu afirmo que todos os sintomas, que todas as dores, ou qualquer evidência negativa, não prevalecerão no meu corpo, em nome de Jesus. Eu declaro que eu fui curado e vou viver com saúde. No nome dele eu oro e creio e recebo a minha cura. Amém. Você pode dar um aplauso a ele? Você foi curado na alma, não duvide disso. Você foi curado do corpo, não permita que ninguém diga o oposto, porque aquele que está em você é maior. Ele é o Deus de toda a vida. E se Ele prometeu, Ele é fiel. O que nós temos que fazer é exercitar esse hábito de não abrir mão daquilo que é a nossa promessa, daquilo que é o nosso direito. Amém? Antes de você sair, a gente vai cantar uma canção, mas eu quero convidar a você, juntamente com a Gabi, você que está conosco aqui pela primeira vez, venha, né? O pessoal aqui do acolhimento fez uma recepção maravilhosa para você, e eles querem orar por você também, declarar sobre a sua vida, essa vida de cura e abundância. Aqui não vai demorar muito tempo, mas você é o nosso convidado. E também quero lembrar a você, nossa culinária está ficando importantíssima. As chefes estão trazendo comida da França. É mole, gente? Em Bangu, comida francesa. E olha, de primeira eu comi, e é algo assim maravilhoso. Como é que é o nome? Eu nem sei falar isso aqui, né? Como é que é? Cassoulet. Né? Que isso, hein? Vou até falar bicudinho, né? Cassoulet. Então, você é meu convidado para estar tendo um momento de comunhão, crescendo com seu irmão, conhecendo pessoas no nosso hall, né? Falando com o Andrezinho. Quantos homens a gente tem aqui? Levanta a mão, eu quero ver. Misericórdia, olha lá para o Ronaldinho. Andrezinho, olha ali, meu pai do céu. Olha
Legal, olha aqui, gente, você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria no céu. Seu nome? Douglas. Legal, Douglas, prazer. Sou Marcos. Você quer receber Jesus, esse Senhor que tem um plano de salvação para você? Então, com a sua declaração de fé a partir de agora, seu nome está no livro da vida. Você faz parte desse plano maravilhoso de Deus, um plano de vida abundante. O que você tem que fazer agora? Seguir. Hoje, amanhã, depois, aqui ou em algum lugar onde o Evangelho seja pregado para você com toda transparência e com toda a verdade. Antes de orar por você, eu quero orar por Douglas. Vamos abençoar a vida do nosso irmão. Estenda as mãos para cá. Pai, nós te louvamos por essa vida, Pai. Eu não o conheço, mas o Senhor sabe do que Douglas tanto precisa. E ele veio ao teu altar. E eu te peço, Senhor, que toda a sua história a partir de hoje seja mudada. Todas as suas carências sejam por ti atendidas. Que tu, como um bom pai, possa abraçar o Douglas, cuidando, Senhor, da sua nova vida em Cristo Jesus, cuidando dos seus passos, dando a ele a direção. O Espírito Santo que agora está nele, no seu corpo, habitando nele como templo, como casa, estará guiando ele a toda a verdade. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do Douglas. Nós te louvamos, Senhor, porque o plano perfeito de Deus, a vida abundante em Cristo Jesus é liberada sobre a vida desse filho. E nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Te apresentar o Andrezinho aqui, nosso cara dos homens. Ele vai te conectar. Já começa aí a fazer uma conexão com o Andrezinho. Olha só, gente.